Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Bem? Vamos dar uma continuadinha na sua última aula que a gente teve ali online, no contato tete a tete online. Vamos? Então é o seguinte, a gente terminou falando de diagrama de fases e tudo mais, beleza? A gente falou sobre o diagrama de fases da água, porque da leve diferença para a maioria das outras substâncias. Falamos de todas as transformações nos diagramas de fase, ponto crítico, ponto triplo, certo? E agora a gente vai tratar daquele assunto que geralmente é gostoso, porém os exercícios não costumam agradar muito, beleza? Então a gente vai falar sobre pressão máxima de vapor. O que é pressão máxima de vapor? Às vezes tem aluno que fala, professor, até acerto os exercícios de pressão de vapor, eu só não sei definir, eu não sei o que é. Beleza? E às vezes você pode perder uns pontinhos ali numa segunda fase, por exemplo. Então toma cuidado com isso. O que é uma pressão de vapor? Veja, pressão que o vapor exerce no seu líquido, quando eles se encontram em equilíbrio de fases. Então eu pego um recipiente e coloco o líquido ali, e conforme vai passando o tempo, ele vai gerando o vapor dele, certo? Eles vão tendendo a atingir o equilíbrio do líquido com o vapor, certo? Então o líquido começa a sofrer a vaporização até uma hora que a velocidade que vaporiza é exatamente igual à velocidade que liquefaz, certo? Que o vapor vira líquido. Aí a gente tem o equilíbrio. O que é a pressão máxima de vapor? É a pressão que esse vapor está aqui dentro e ele exerce sobre o líquido, beleza? Então eu posso desenhar ela da seguinte forma, ó. É a pressão que o vapor exerce no líquido. Então esse vapor ele está exercendo uma pressão sobre o líquido. Como você sabe disso? Bom, se eu colocar um manômetro aqui do lado, que é um medidor de pressão, a gente, por exemplo, no caso da água, a 20 graus Celsius, certo? Eu encontro uma pressão de 17,5 milímetros de mercúrio, beleza? Então, do que seria essa pressão? Essa pressão é a pressão que o vapor está exercendo sobre o líquido, beleza? Num equilíbrio termodinâmico, num equilíbrio com uma temperatura constante e a velocidade com que vira vapor é a mesma velocidade que volta a ser líquido. Então, quando uma molécula aqui de líquido sobe para vapor, uma molécula de vapor condensa e forma o líquido. Então não tem mais aumento no número de moléculas de vapor e nem nada assim, certo? Então é um equilíbrio total, beleza? Então essa pressão que é aplicada aqui por esse vapor é dado o nome de pressão máxima de vapor. E aqui eu coloquei duas substâncias para a gente chegar a uma conclusão, fechado? Perceba que aqui embaixo eu tenho o álcool e eu fiz o mesmo processo, 20 graus Celsius, mesma temperatura, é importante, eu consigo comparar duas coisas se eles tiverem condições que a gente chama de condições padrão, certo? Então condições iguais para a gente poder comparar, beleza? E o álcool forma seu vapor, assim como a água, certo? Só que qual é o detalhe? A pressão que o álcool exerce sobre o próprio líquido do álcool é maior. E claro, considerando que aqui eu só tenho água e aqui eu só tenho álcool, nada mais. Beleza? Então, eu formo o vapor do álcool e quando eu meço a pressão, perceba que a pressão que o álcool está exercendo na forma de vapor sobre o líquido é maior do que o que a água exerce. Então, essa pressão aqui, ó, eu posso desenhar ela com o vetor um pouquinho maior. Então, perceba que a pressão que o vapor do álcool exerce sobre seu estado líquido é maior que o vapor que a água exerce sobre seu próprio estado líquido, certo? Então, a mesma temperatura, as mesmas condições, substâncias diferentes possuem pressões máximas de vapor diferentes, beleza? E a gente deixa isso aqui, ó, substâncias diferentes, pressão de vapor, pressão máxima de vapor diferente. Isso para deixar muito claro para a gente, certo? Além do que, galera, se eu tenho diferentes entre si, eu posso falar que no álcool, se eu tenho maior pressão de vapor, significa que eu tenho mais moléculas de
vapor proporcional ao quanto tem, beleza? Por quê? Presta atenção numa coisinha agora, que isso aqui pode ser que dê uma confundidinha, então presta atenção. Galera, proporcionalmente eu tenho mais moléculas de vapor pelo todo no álcool do que na água. Devido a isso tem essa diferença de pressão. Por isso a pressão de vapor do álcool é maior, porque proporcionalmente forma-se mais vapor do que se fosse a água com a mesma quantidade formaria, beleza? Então eu posso falar que aqui tem mais vapor de álcool do que aqui tem vapor de água, beleza? Então esse é um detalhe que faz com que essa pressão do álcool seja maior que a pressão da água. E isso a gente vai atribuir o nome de volatilidade, certo? O que era uma substância volátil que você tanto ouviu falar? Substância volátil é uma substância que tem alta pressão máxima de vapor, porque tem a formação muito alta de vapor, certo? Num equilíbrio com o seu líquido. Então está formando muito vapor, esse vapor tende a fazer pressão ali, correto? Então se forma mais vapor, proporcional ao quanto teria, certo? Ao quanto tem. Não que se eu colocar mais água aqui, pode ser que uma hora forme muito mais vapor do que tem de álcool. Só que tem que ser proporcional à quantidade que tem. Tranquilo? Então essa é a ideia. E se aqui forma mais vapor, a pressão de vapor vai ser maior. A pressão que o vapor exerce vai ser maior. Com isso, se a pressão que o vapor exerce é maior e eu tenho mais vapor, eu posso falar que ele é mais volátil. Que, por exemplo, a temperatura que ele precisa para ebulir é menor. Mas isso eu vou falar em outro vídeo, fica tranquilo. Beleza? Então eu posso falar que quanto maior a pressão de vapor quando comparado, mais volátil é a substância. Quanto menor, no caso da água, a pressão de vapor, menos volátil ela é, porque menos vapor forma proporcionalmente e com isso menor a pressão que ele exerce. Tranquilo? Essa é a ideia. E para a gente finalizar e deixar claro isso aqui, a pressão máxima de vapor, que pode ser representado pelo P ou PVAP, de P vapor, então a pressão máxima de vapor, ela depende de dois fatores. Ela depende da temperatura e depende da natureza da substância, que nada mais é do que eu te mostrei, certo? Se a temperatura variar, vai variar a pressão de vapor, e eu vou te mostrar no próximo vídeo por quê. Beleza? Vai variar, vai aumentar a pressão de vapor se a temperatura for elevada. Então a gente vai ver isso. E segundo, natureza da substância. Se for água, tem uma pressão de vapor. Se for álcool, tem outra pressão de vapor. Se for éter, éter é mais volátil que os dois. Então a pressão de vapor dele é ainda maior do que a do álcool, certo? E por aí vai. Do que não depende a pressão de vapor? Galera, a pressão máxima de vapor não depende do formato do recipiente, não interessa se está no seu copo de cisne prateado do Líbano. Não interessa, não interessa, beleza? A ideia é que o vapor que formar ali, ele pode formar de qualquer forma em qualquer recipiente, beleza? Que a pressão de vapor máxima vai ser a mesma, tranquilo? E não depende do volume das fases, certo? Então não depende da parte que trata sobre o volume de cada fase, fechado? Isso não vem ao caso, não ajuda e não faz diferença para a pressão de vapor, fechado? Então espero que vocês tenham entendido. Do que depende então uma pressão de vapor, galera? Isso depende do quê? Depende da ligação intermolecular que tem, certo? Se são ligações mais fortes, é mais difícil a formação do vapor. Porque o que é a formação do vapor? Nada mais é do que a quebra das ligações intermoleculares, quebra das interações moleculares, certo? Então, se é mais fácil de separar, mais fácil de formar vapor, pressão de vapor é maior. Se é mais difícil de separar, menor a pressão de vapor, correto? Então, a gente tem que sempre lembrar disso aqui, que também anda muito junto com a parte das ligações intermoleculares, beleza? Que também, galera, entra junto com a natureza da substância, certo? A gente vai observar que cada substância faz um tipo de ligação intermolecular. Fechou? Bom, galera, e agora a gente vai dar uma olhadinha mais na parte do quê? Na parte de pressão máxima de vapor. Então vamos continuar com a parte de pressão de vapor,
só que relacioná-la com a temperatura. Então a gente já chegou à conclusão que quando eu altero a pressão de vapor, é porque eu alterei a substância, certo? Melhor que isso, se eu alterar a substância, eu altero a pressão de vapor. Eu tenho substâncias diferentes, então eu tenho pressão máxima de vapor diferente, beleza? Isso tem que estar claro. Só que isso com a temperatura, tem como eu alterar a pressão de vapor sem mudar a substância? Tem, com a temperatura. E é o que a gente consegue ver no gráfico aqui. Dá uma olhadinha, ó. No gráfico eu ainda trouxe 3 exemplos para vocês. A curva da água, a curva do álcool, é o etanol, e a curva do éter etílico, beleza? Metóxido e metano, certo? Então eu tenho essas 3 curvas. Perceba que eu tenho no eixo Y a pressão em milímetros de mercúrio e no eixo X a temperatura em graus Celsius, que eu marquei uma só aqui para não perder muito em escala, mas você vai entender por que do 100. Perceba uma coisa, nos 3 exemplos, conforme eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão máxima de vapor, beleza? Por quê, galera? Porque o aumento da temperatura força a agitação ainda maior, aumenta a energia cinética das moléculas ou do átomo, do que for, beleza? Então aumenta a energia das partículas, faz com que elas tenham essa maior agitação, essa maior energia cinética, certo? Então essa é a ideia, e quando você aumenta a velocidade das moléculas, a agitação delas, mais elas se movem, e daí a gente está tendendo para mais formação de vapor, beleza? Então é por isso que a temperatura influencia. Então lembra que temperatura ela é diretamente proporcional à pressão máxima de vapor. Então olha o que eu vou escrever para você. Quando eu aumento a minha temperatura, eu consequentemente aumento a minha pressão máxima de vapor. Então, aumentei a temperatura, aumenta a pressão máxima de vapor. Estamos conversados? E aqui eu tenho 3 exemplos. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Perceba que eu marquei uma pressão aqui. É a pressão de 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão de uma atmosfera. Por que eu estou marcando isso aqui? Dá uma olhadinha, ó. Conforme eu for vindo aqui, eu acho a temperatura de ebulição do meu éter, então eu vou marcar ela aqui, ó. Conforme eu continuo, eu vou achar minha temperatura de ebulição do meu álcool etílico. E conforme eu termino aqui, ó, temperatura da água, certo? Aqui eu vou achar os 100 graus da água. Aqui no álcool é mais ou menos por volta de 88, do éter ainda menos, certo? Então perceba que conforme essa curva vai se alongando, a temperatura de ebulição vai ficando maior. Então a gente já vai falar bem melhor sobre isso, certo? Mas são detalhes que a gente já consegue percebendo. Deixa eu guardar aqui. Além do que é importante também, conforme eu vou aumentando a minha temperatura e eu percebo que vai aumentando a pressão máxima de vapor da minha substância, sempre a curva que tiver a menor inflexão, certo? A curva que for mais recuada, a curva que estiver mais próxima ao eixo da pressão máxima de vapor, vai ser sempre o cara que é mais volátil. Então, ó, esse cara aqui é sempre o mais volátil. Cuidado que não é o éter que é sempre o mais volátil, mas a substância responsável pela curva mais próxima ao eixo da pressão máxima de vapor. Então lembra, volátil, substância mais volátil é aquela mais próxima ao eixo da pressão máxima de vapor, ou eixo Y, certo? Então eu posso afirmar isso, tranquilo? E galera, lembra do que depende o éter ser o primeiro, menor temperatura de ebulição, menor variação, certo? Então, do que depende essas diferenças? Mais uma vez, depende das ligações, das interações intermoleculares. A água realiza a ligação de hidrogênio, recebe ligação de hidrogênio. Inclusive tem 2 hidrogênios para fazer. O álcool também faz ligação de hidrogênio, mas uma só, certo? Com uma maior sutileza, vamos dizer assim, certo? Então aqui eu também tenho interações de London, que são um pouco mais fracas do que as interações
de hidrogênio. E o éter, ele consegue receber até uma ligação de hidrogênio, beleza? Mas o éter é uma molécula polar, então ele já tem uma interação de polo, que é bem mais fraca do que as duas ligações de hidrogênio, tanto do álcool quanto da água. Então lembra que depende diretamente das interações intermoleculares para variar essa pressão máxima de vapor. Então, duas conclusões. Se eu tenho substâncias diferentes, eu tenho pressão de vapor máxima diferente, e se eu tenho um aumento da temperatura, não importa qual substância, eu tenho um aumento da pressão máxima de vapor, dessa substância tender a virar vapor, beleza? Porque eu tenho aumento da energia cinética de cada partícula, de cada molécula. Certo? Tranquilo até aqui? Então tá bom. Dá uma olhadinha nisso aqui agora, ó. Que é a óbvio que eu quero falar para você. Galera, eu posso fazer tudo isso considerando para o líquido, beleza? Então a pressão máxima de vapor é a relação do seu vapor com o líquido. Mas eu posso acontecer casos de sublimação, certo? Que eu tenho a passagem direta do sólido para o vapor, do vapor para o sólido. Por exemplo, naftalina. Naftalina é um dos principais exemplos que a gente tem, gelo seco, tudo bem? Só que aqui, ó, não se aplica mais a pressão de vapor. Ela se torna irrisória devido às altas interações intermoleculares. Devido a esse cara aqui, devido ao sólido. Então, no sólido, como as partículas estão muito mais próximas, eu tenho ligações mais fortes e daí eu posso abandonar o conceito de pressão máxima de vapor. Então, a gente vai adotar isso para líquido e gás. Fechou? E galera, para a gente finalizar, vamos comentar aquilo que eu já tinha dado uma palhinha para vocês. A parte da pressão máxima de vapor e temperatura relacionada à temperatura de ebulição, certo? Como que isso funciona? Por quê? Porque a gente já viu que com o aumento da temperatura, aumenta a pressão máxima de vapor, certo? E a gente já viu que quanto mais próximo desse eixo, mais volátil é a substância. Só que fixa aqui nos 760 mm de mercúrio, 1 atm, a gente tem temperatura de ebulição do éter, temperatura de ebulição do álcool etílico e da água, beleza? Então a gente tem as três temperaturas de ebulição, mas como que a pressão máxima de vapor funciona com a temperatura de ebulição? É isso que eu quero comentar com vocês agora, beleza? Então perceba que a gente vai tendo a parte gradual de cada um, certo? E aqui a gente vai analisar de perto como que funciona de verdade isso aqui. Presta atenção agora, ó. Aqui eu isolei e eu tenho, por exemplo, água aqui dentro. Água. Galera, vocês concordam que isso está sob uma pressão, no caso da panela aberta, depois eu comento da panela fechada. Mas aqui tem uma pressão envolvida, certo? Que no caso pode ser chamada de pressão atmosférica, sem problema nenhum. Então tem a pressão atmosférica empurrando esse líquido aqui, só que eu estou aquecendo ele, certo? Eu estou aumentando a pressão de vapor dele. Eu estou aquecendo, está aumentando, a pressão de vapor vai ficando grande, ó, a água, ó. Vai aumentando e galera, a hora que ela chega aqui, ó, nos 100 graus, começam a aparecer aqui no fundo, ó, algumas bolhas. Primeiramente, são bolhas de ar, certo? Antes dos 100 graus, são bolhas de ar que estavam dissolvidas nesse líquido, na água no caso, beleza? Mas depois, começam a aparecer bolhas que são as moléculas que a 100 graus estão passando do estado líquido para o estado de vapor. Só que perceba que forma a bolha, por quê? Porque eu tenho as moléculas passando para o estado de vapor, só que elas estão rodeadas do líquido, por isso de formar a bolha. E essa bolha, ela só vai conseguir subir, vencendo a pressão atmosférica, no caso, pela panela aberta, se acontecer isso aqui, ó. Vai formando as bolhas, bolhas, até que se a gente der um zoom aqui na bolha, ó, ela só consegue subir, ela só consegue vencer quando a pressão de vapor desse gás que está imerso no líquido ainda for igual, pelo menos igual. Então, ó, a pressão máxima de vapor tem que ser pelo menos igual à pressão de fora, certo? A pressão que está batendo aqui em volta do recipiente e pressionando esse líquido.
Então, quando ela for igual, o vapor que tem aqui dentro, ó, as moléculas de vapor, quando a pressão que elas fazem, que faz aqui, ó, nas paredes, for igual à pressão externa, por exemplo, 760 milímetros de mercúrio, ela vai conseguir entrar em ebulição, ela vai conseguir ferver. Então essa bolha ela vai subir e vai embora. A próxima que conseguiu igualar a pressão de fora vai subir, vai embora, certo? Então enquanto ela não conseguir igualar essa pressão a que está submetido o líquido, esse vapor não consegue escapar. E daí não vai dar certo, não vai entrar em ebulição, não vai ferver, beleza? Então a gente só pode falar que está fervendo quando esse vapor aqui, que foi transformado do líquido para ele vence, ou melhor, ele iguala, ou pode vencer no caso, a pressão externa, e a gente chama isso da pressão máxima de vapor. Então a pressão máxima de vapor para a temperatura de ebulição eu só posso falar que está entrando em ebulição, que está fervendo, quando a pressão máxima de vapor é igual à pressão que está submetido, nesse caso, pressão atmosférica. Então a pressão máxima de vapor para uma panela aberta, por exemplo, ela é igual à pressão atmosférica. Isso representa a ebulição. Beleza? Mas professor, e se não for aberta? E se for fechada? Galera, se você fechar, conforme vai formando vapor ali, correto? Você vai criar uma pressão ali. Uma pressão um pouquinho maior do que a pressão atmosférica pelo confinamento de gases, e conforme você vai vencendo essa pressão de vapor, vai formando mais gases, e essa pressão ali que está fixando, por estar aumentando a temperatura, vai ficando ainda maior, certo? Então vai forçando a ebulir cada vez mais rápido, vamos dizer assim. E galera, panela de pressão. Por que é importante uma panela de pressão? Porque quando você fecha a panela de pressão, você cria literalmente uma pressão bem maior do que a pressão que a gente tem na atmosfera, certo? A pressão de 1 atm. Então você cria uma pressão maior e o que acontece? Quando você aumenta a pressão, você consequentemente aumenta a temperatura para ebulir, certo? Então demora mais para igualar a pressão externa, certo? A pressão que está os vapores dentro da panela. Então como você demora mais para igualar o vapor com o externo, demora mais para entrar em ebulição, demora mais para formar o vapor. Então essa água, ela vai entrar em ebulição numa temperatura maior. Geralmente, galera, numa panela de pressão boa, a temperatura de ebulição da água chega até 120 graus. Então pensa seu alimento sendo cozido a 120 graus naquela água ainda, a 115 graus. Vai cozinhar bem mais rápido do que a 100 graus se tivesse aberto, certo? Do que tivesse só tampado. Então a pressão que cria ali faz com que seja uma pressão maior do que a atmosférica. E o vapor só vai subir, só vai transformar realmente em vapor se ele igualar a externa. Se a externa é maior, demora um pouco mais, demanda mais dele, certo? Então o líquido vai ficar numa temperatura mais alta por mais tempo, o que faz com que o alimento cozinhe mais rápido. E não o vapor que está formando, e sim o líquido que está numa temperatura maior. No caso da água, a água líquida estando numa temperatura ainda maior. Então você tem aberto, que tem que igualar a pressão atmosférica para esse vapor poder subir e ir embora. Se eu tampar, vai ter uma pressãozinha um pouquinho maior, então ele ferve mais rápido. Por quê? Porque como eu crio uma pressão, demora mais, certo? E daí, conforme vai indo, claro que ele vai conseguindo, mas demora um pouquinho mais. E se eu fechar numa panela de pressão, aí sim, eu crio uma pressão bem maior ali dentro, e daí demanda mais ainda desse vapor para poder igualar a pressão de vapor e ficar naquela clássica. Enquanto a pressão máxima de vapor não chegar, certo? Igual a pressão que tem ali no ambiente, seja atmosférica, seja tampado ou seja na panela de pressão, se não chegar, pressão de vapor máxima não chegar, não vai entrar em ebulição. Beleza? Então é assim que funciona essa parte de temperatura de ebulição, temperatura em si e pressão máxima de vapor. O que você tem que levar para sua cabeça? Então, só vai entrar em ebulição, só vai ferver quando a temperatura de ebulição, que é eu tendo uma pressão máxima de vapor no vapor, literalmente minha pressão máxima do vapor, for igual, no mínimo, igual, pode ser maior,
do que a pressão externa. O vapor subiu, saiu, se estiver aberto, ou subiu e ficou aqui nessa região, se estiver fechado. Beleza? E daí você cria cada vez mais, essa pressão vai ficar cada vez maior, porque você está aumentando a temperatura. Fechou? É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Essa aula é muito doida, mas qualquer dúvida, eu tô aqui, certo? Beijo no seu coração, querido. Até a próxima. Fui!